Oi, gente, tudo bom? Hoje estou tentando utilizar um outro tipo de aplicativo para poder fazer a videoaula. Aquele aplicativo que eu usei que aparece tipo um caderninho meu com as anotações que vai subindo a aula. Aquele lá tá dando um pouquinho de problema. Aí eu vou testar esse hoje aqui com vocês, tá? Então, hoje o encontro é para poder dar seguimento à aula de forças intermoleculares, é a parte 2. Na parte um, a gente falou sobre ligação de hidrogênio e falamos também de dipolo-dipolo, que são forças intermoleculares para substâncias polares. Dentro do conteúdo de forças intermoleculares, também tem a interação de polo-íon. Eu quero que você preste bastante atenção aqui agora, hein? Presta atenção. A interação de polo-íon, ela está dentro do conteúdo de forças intermoleculares. Só que quando a gente fala de força intermolecular, está dizendo que é entre moléculas. No caso de uma dipolo-íon que está dentro desse conteúdo, a gente tem um pequeno erro conceitual. Por quê? A interação de polo-íon, a gente está falando de íon, ou seja, substância iônica, que vai me fornecer o cátion e o ânion. O cátion e o ânion vai interagir com uma molécula polar. Então, eu estou falando de uma interação de uma substância iônica com uma substância covalente polar. Então, quando a gente fala de força intermolecular, no real significado da palavra, deveria ser entre moléculas, entre substâncias que fazem ligação covalente, tá? Mas a dipolo-íon vai entrar nesse tema, vai entrar para forças intermoleculares, por mais que tenha esse erro conceitual, tá bom? Tranquilo? Então, olha, eu vou abrir aqui o PowerPoint pra gente, para vocês poderem me seguir, tá? E aí vamos falar aqui hoje sobre principalmente a interação íon-dipolo e a dipolo induzido que a gente ainda não falou, tá bom? Então eu coloquei para vocês uma escala da intensidade de atração entre as partículas, que vai desde a mais fraca aqui na base, que é a dipolo induzido, até uma intermediária, que é a dipolo-dipolo, que acontece entre moléculas polares. Depois, o mais forte que essa é a ligação de hidrogênio, tá? Então, olha, dessas três acontece entre moléculas, substâncias covalentes. E aqui a gente tem a mais forte de todas, que tem a interação do tipo íon-dipolo, que acontece entre um íon oriundo de uma substância iônica com uma molécula, substância covalente, tá? Que é polarizada, que é polar. Tá bom? Então vamos dar uma recapitulada rapidinho aqui, ó. Aula passada a gente falou de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, ela é entre hidrogênio ácido, que é o carinha que vai ter um caráter de H+, né, um hidrogênio ligado com o elemento eletronegativo. Esse hidrogênio ácido, ele vai interagir com flúor, oxigênio ou nitrogênio de uma outra molécula, tá? Então, por que dá uma força intermolecular bastante forte aqui a ligação de hidrogênio? Flúor, oxigênio e nitrogênio são elementos muito eletronegativos, eles retêm a carga elétrica, retêm a nuvem eletrônica para próximo deles, tá joia? Então aqui eu tenho uma diferença de eletronegatividade grande, uma polarização maior. Depois, a gente falou na aula passada do dipolo-dipolo. Então, o dipolo-dipolo também acontece com moléculas polares, tá? Entre moléculas apolares. Essas moléculas polares, elas não vão ter hidrogênio interagindo com FON. Elas vão ter, por exemplo, um hidrogênio interagindo com cloro. O cloro é eletronegativo, mas nem tanto igual esse trio aqui, ó, flúor, oxigênio e nitrogênio, mas é polar e vai fazer uma interação dipolo-dipolo. Então, para diferenciar ligação de hidrogênio de dipolo-dipolo, é só pensar o seguinte: a molécula é polar e a outra também é polar, é uma interação entre moléculas polares. Se acontece a interação entre moléculas polares, entre H e flúor, oxigênio e nitrogênio, é ligação de hidrogênio. Se a interação é entre moléculas polares, mas não possuem H-FON, então é dipolo-dipolo, beleza? Então agora vamos falar aqui dessa que a gente não falou, que é a íon-dipolo. Então, íon-dipolo vai acontecer entre um íon, seja ele cátion, seja ele ânion, tá? Vou pegar aqui a caneta, ó. Então lembrando que o íon pode ser de dois tipos. Ou ele vai ser um cátion, que é um íon de carga positiva, ou ele vai ser um ânion, que é um íon de carga negativa, tá? Então a gente tem um íon que veio de uma ligação iônica e ele vai interagir com uma molécula polar, por exemplo, a água.
tá? Então vai ser a interação mais forte daquelas quatro que a gente listou nesse slide aqui. Então, olha, a gente tem, por exemplo, aqui o cloro. O cloro ele está interagindo com o hidrogênio da água. O hidrogênio tem o polo positivo na água. E o cloro, como ele é um ânion, ele vai representar o lado negativo, tá? Então, a gente tem uma atração entre cargas opostas. Parte positiva da molécula de água, que é polar, e o cloro sendo negativo mesmo, porque ele é um ânion. Aqui, ó, eu tenho o sódio. Então, nesse exemplo, a bolinha roxa é o cátion, a bolinha verde é o cloro. Então, a gente pegou tipo NaCl, cloreto de sódio, substância iônica. Então, a gente tem sódio positivo, ele vai interagir com a água? Vai. Em qual parte da polaridade da água? A parte negativa, que é o oxigênio, o elemento eletronegativo. Lembrando que os opostos se atraem. Então, oxigênio negativo com sódio cátion positivo. Hidrogênio, que é a parte positiva da molécula da água, interage com o cloro negativo, que é o ânion. Beleza? Dipolo induzido ou dipolo temporário ou forças de London. Ela ainda tem um quarto nome aqui, gente, que é a forças de Van der Waals. A gente sabe que Van der Waals ele foi um cientista que descobriu, que estudou, né, todas essas forças intermoleculares, só que muitas vezes a força do dipolo induzido, essa força dipolo temporário, dipolo instantâneo, ela também é chamada de força de Van der Waals em algumas bibliografias, em alguns livros, tá? Então não estranha não se eles chamarem o dipolo induzido de força de Van der Waals, tá? Então, ela é a interação mais fraca de todas. Só para vocês terem ideia, deixa eu voltar a minha carinha aqui toda, para vocês terem, me acompanhar. Naquela escala que eu passei para vocês, que tem as quatro forças, a gente tem a mais forte de todas como a íon dipolo, depois vem a ligação de hidrogênio, depois vem a dipolo-dipolo, depois vem a dipolo induzido. Só para vocês terem noção, a dipolo induzido e a dipolo-dipolo, né, que são as duas últimas, a dipolo-dipolo é 10 vezes mais forte que a dipolo induzido, tá bom? Então, a dipolo induzido ela é bem fraquinha. Ela é fraquinha e ela acontece com moléculas apolares, tá? Então, ela é a interação mais fraca de todas elas, porque ela vai acontecer entre moléculas apolares, moléculas que não têm formação de polo, tá? O polo vai acontecer, ele vai ser formado, não é um polo natural, porque tem uma diferença de eletronegatividade, o polo vai ser formado, vai ser temporário, já vou explicar isso, tá? Então, é uma molécula apolar. Então, vamos ver como é que esse polo vai ser formado, já que ele não existe naturalmente. Aqui eu tenho, por exemplo, duas moléculas apolares, tá? Por que elas estão sendo representadas por essa bolinha verde achatada? Aqui poderia, por exemplo, ser facilmente a molécula Cl2. Vamos ver se eu consigo fazer o Cl2 com essa caneta do mousepad. Consegui. Então, por exemplo, é como se fosse aqui, Cl aqui e o Cl ligado aqui também, ó, desse ladinho daqui, ó. Embora as moléculas aqui elas sejam apolares, elas também têm bastante elétron ao redor, na nuvem eletrônica, tá? O que acontece? Existe uma movimentação dos elétrons, tá? Um deslocamento dos elétrons momentâneo. Então, por exemplo, se nessa molécula de Cl2 aqui, a nuvem eletrônica se deslocar para o seu lado esquerdo aí na tela, ó. Se ela se deslocar para cá, eu vou concentrar as cargas negativas do lado esquerdo. A falta de elétrons por conta do deslocamento vai gerar um polo positivo desse outro lado, para esse outro átomo de cloro. Então aqui eu gerei um polo momentâneo, um polo instantâneo. Essa formação de polo dessa molécula vai gerar também a formação de polo nesse lado aqui, ó, para essa outra molécula polar. Então aqui não está um lado positivo? Os opostos não se atraem? Então vai acontecer o quê? A nuvem eletrônica dessa molequinha, com seus elétrons, vão se deslocar para o lado positivo aqui, ó. Tá bom? Vão ser atraídos por esse lado positivo. E vai gerar essa conformação que a gente tem aqui embaixo, ó. Tá? Formação de polo em moléculas apolares. Eu coloquei aqui o exemplo do I2, ó, o iodo, tá? Então, olha, eletrosfera de um, eletrosfera de outro, pode acontecer deles se aproximarem, acontecer uma repulsão, ia gerar negativo para cá, negativo para lá. Uma hora, essa movimentação de elétrons ia gerar um polo, polo positivo e polo negativo, eles iam acabar se atraindo, tá? Então, seria um dipolo induzido por conta da movimentação dos elétrons. Agora, olha aqui, meninos, eu botei uma questão do Enem,
Vou sair da tela e você vai ficar só com a questão, tá? Eu coloquei aqui uma questãozinha do Enem para vocês, que ela é o seguinte. Ela é um jeito de a gente treinar. Eu falei que ia sair da tela, acabei ficando na tela. Bom, enfim. Ela vai falar de uma molécula que são as moléculas que têm estrutura tanto apolar quanto estrutura polar, tá? Que no caso aqui é uma estrutura do sabão. O sabão, ele também é conhecido como um tensoativo. Ele interage tanto com coisas apolares, tá? Tipo gorduras, óleos, quanto com coisas polares como a água. Então, deixa eu mostrar para vocês qual é a parte apolar do tensoativo da molequinha do sabão. A parte apolar vai ser essa cadeia hidrocarbônica aqui, ó, carbono e hidrogênio, tá? Todo hidrocarboneto, ele é apolar, quase não tem diferença de eletronegatividade, então fica um pedacinho apolar. Esse pedaço de hidrocarboneto é representado esquematicamente por essa ondulação, tá? Então, um esquema aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho carbono, oxigênio e uma carguinha negativa? Essa parte, ela vem, por exemplo, de um sal orgânico, que depois vocês vão estudar mais a fundo, tá? Então, você vai ver que tem uma carga negativa bem aqui, olha, tem um íonzinho, tem uma carga, tá vendo? Então, essa parte é a parte polar, que a gente chama de cabeça do sabão. Essa parte polar, ela vai fazer uma interação intermolecular com a água, do tipo, por exemplo, dipolo-íon. A água é a molécula polar e aqui eu tenho um íon, tá? O íon carboxilato aqui, ó, tá bom? Essa parte apolar vai interagir, por exemplo, com os óleos, com as gorduras, com as sujeiras, tá? Então, a parte apolar vai fazer, já que é apolar, vai fazer dipolo induzido com óleo, tá? Então, a interação entre apolares, dipolo induzido, a interação entre íon, porque eu tô vendo a carga negativa aqui, ó. A interação entre o ânion, um íon e uma substância polar, como é o caso da água, né, que a gente utiliza quando vai fazer uma lavagem de mãos, lavar um cabelo, alguma coisa assim, aí sim, íon com molécula polar, íon dipolo. Então, esse pedacinho tem que ficar junto com a água e esse pedacinho não fica junto com a água. Então, vamos olhar aqui os exemplos. Esse arranjo é representado esquematicamente de que jeito? Quando a gente coloca esse tensoativo, esse sabão na água. Não dá para ser a letra A, porque na letra A está dizendo que a parte apolar está dentro do nível da água, tá vendo? E não tem afinidade química. Não dá para ser a letra B, porque a parte que tem afinidade química com a água, que eu estou mostrando com essas bolinhas pretinhas, tá para fora da água. E a parte que não tem afinidade com a água tá encostando na água, tá vendo? Olha a letra C como é que dá. A letra C, a parte polar, o íon, está interagindo com a água. Eu tenho uma interação de polo-íon, perfeitamente possível. E a parte apolar não está interagindo com a água e não pode mesmo. Na letra D, olha que a parte apolar dentro do nível de água. Não pode, né? Não tem afinidade. Olha a letra E, a parte apolar está dentro do nível de água e também não pode. Então a gente vai ficar com uma alternativa certa, a alternativa C de conquistei minha vaga no Enem, se Deus quiser. Então, gente, continue estudando, tá? Se tiver dúvida em relação à resolução dessa questão, em relação ao conteúdo, né, de forças intermoleculares, entra lá no fórum, deixa sua dúvida, tá? Ou pode me mandar um e-mail se você tiver um pouquinho mais de vergonha de ficar perguntando no fórum, tá? Aquime.carvalho@colegiosmaristas.com.br. Beijos e até a próxima!